Começa mais um Making Off aqui na rádio, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores e ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. O convidado do Making Off de hoje é Samuel Leite, vice-presidente da ABPOD, a Associação Brasileira dos Podcasters, entidade que atua em defesa dos interesses dos podcasters e da cadeia produtiva do podcast. Samuel possui 30 anos de experiência em comunicação e marketing digital, sendo jornalista, publicitário, professor e especialista em inovação e transformação digital. Reconhecido como LinkedIn Top Voice, ele é fundador e CEO da Digitale, agência com mais de 20 anos de atuação, e da Mercado Sonoro, empresa especializada na produção de podcasts corporativos com mais de 5.000 episódios produzidos. Sua trajetória é marcada por uma combinação de empreendedorismo, pesquisa e ensino, e ele também atua como professor nos cursos de MBA e pós-graduação na PUC Campinas, onde leciona sobre temas como inovação e marketing de conteúdo. O foco da nossa conversa será o resultado da Podpesquisa 2024-2025, estudo que traz um panorama detalhado do mercado de podcasts no país, abordando temas como produção, consumo, desafios e tendências para o setor. Olá, Samuel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você estar aqui para esse papo incrível, que eu já até estava falando para você nos bastidores, que nunca ninguém veio falar nada, né, sobre essa questão desse perfil de quem é que faz podcast, sobre tendências nessa área. Agradeço imensamente e meu público com certeza também vai ficar muito contente. Poxa, Regina, eu que agradeço o convite. É uma alegria falar contigo, com a tua audiência aí. Eu estou bastante empolgado aí com o nosso papo de hoje. Mas então vamos lá. Você é natural de onde? Eu sou nascido e criado em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo, uma cidade, enfim, que já faz parte aí da minha trajetória há muito tempo aí. Agora, me diz uma coisa, como é que foi que você iniciou sua carreira nessa área de podcasting, né? E o que você o motivou a envolver nisso, né? Que inclusive estávamos até conversando nos bastidores, é claro que a gente tem também bastidor aqui, e você começou a contar a história do podcast. Isso. Fala pra gente, como é que foi? Como é que isso entrou na sua vida profissional? Eu acho que boa parte dos podcasters, né, de produtores, sejam eles hosts, enfim, apresentadores, gente que trabalha na indústria, parte importante dessa galera também também é ouvinte, né, de origem. E a minha história com podcast é justamente dentro disso. Eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, de inovação, aquele menino que, sei lá, com 8 anos de idade ganhou um computador, então eu adorava mexer com essas coisas todas. E também sou um apaixonado por comunicação. Então, uma tecnologia, né, que envolve inovação e comunicação, quer dizer, naturalmente era algo que ia me encantar. E eu ouço podcast justamente há muito tempo, né, desde mais ou menos do início ali, do desenvolvimento do meio, né, justamente porque era a forma que a gente tinha para ter informação sobre os lançamentos das novas tecnologias, era bem no início da internet, como a gente conhece hoje. Então, eu sempre fui um grande ouvinte, na época, dos podcasts em áudio, que era o que tinha, né, por grande parte da jornada do meio podcast, ele foi impulsionado por conteúdos exclusivamente em áudio. Depois a gente tem o advento do vídeo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas lá no começo eu ouvia bastante em áudio e era como eu conseguia me informar dos meios do que estava acontecendo, né? Você E está falando quantos anos, mais ou menos? pois essa é uma coisa curiosa, né? Como você mencionou, a gente falou um pouquinho disso nos bastidores. O podcast acabou de completar 20 anos no Brasil. Foi agora no dia, se eu bem me lembro, dia 21 de outubro. Foi sábado passado, né, no momento que a gente está gravando esse nosso conteúdo aqui, né? E ele é a data que celebra o primeiro episódio de um podcast no Brasil, que é o Digital Minds, que é um podcast que não existe mais, ele não está mais disponível, né, nas redes, a gente não consegue mais localizá-lo,
mas o pessoal, os fundadores da Bipod, iniciaram, digamos assim, esse rito de celebração do Dia Nacional do Podcast, justamente na data que marcava o início da publicação do primeiro episódio aqui no Brasil. Ai, que legal. Então, o podcast nasce um pouquinho antes, né? Ele nasce um pouquinho antes, mas logo, rapidamente, meses depois, ele já vem aqui para o Brasil e o Digital Minds acabou sendo o pioneiro. Muito bom. Agora, me diz uma coisa, uma das suas empresas, que é o Mercado Sonoro, né, já produziu mais de 5.000 episódios de podcasts corporativos, que foi o que nós, inclusive, o que eu falei na sua apresentação. O que motivou você a se especializar nesse nicho aí? E como é que você Uhum. vê o crescimento de podcasts no mercado, no ambiente corporativo? Sempre quando eu arranjava, desde pequeno, algum hobby, eu É, precisava arranjar uma forma de pagar esse meu hobby, né? Então, eu adoro tecnologia, tá? Mas como é que eu faço para pagar esse meu amor por essa coisa? É a mesma coisa que aconteceu com o podcast, quer dizer, quando eu comecei a perceber o quão bacana era esse meio, o quão interessante ele é do ponto de vista de retenção da audiência, né? É, é, é um meio impressionante. A gente consegue ter conteúdos aí que as pessoas ficam uma hora, às vezes até mais de uma hora, acompanhando um conteúdo. Eu, em razão da minha especialidade em comunicação, né, em comunicação corporativa e tudo mais, eu imaginei o quão interessante seria levar isso para as marcas, né? Como é que seria interessante, por exemplo, que as marcas pudessem comunicar com seus públicos, sejam eles interno ou externo, né? E o meio de retenção seria incrível, seria uma forma incrível da gente poder, de alguma forma, vender isso para os nossos clientes. Então, a Mercado Sonoro nasce um pouco desse momento de perceber a importância desses meios, de como esse meio poderia ser um ferramenta de que as marcas pudessem ter boas conversas com seus públicos-alvo. Sejam eles, como eu mencionei, público interno, né, colaboradores, futuros profissionais, né, gente que se interessa por aquele segmento de negócio e vê naquela marca em especial um possível uma possível empresa contratante e marcas que queriam colocar, por exemplo, destacar uma autoridade em algum segmento. Então, o meu grande objetivo era até para custear, digamos assim, a paixão, como eu mencionei, né, que envolve comprar equipamentos, envolve dedicar tempo e energia. Falei, bom, por que eu não tento de alguma forma vender isso para os nossos clientes? E eu tive a grata alegria de ter alguns clientes que acreditaram nesse projeto, inclusive há muitos legal. anos atrás, e que hoje são clientes recorrentes, enfim, a gente. E esses 5.000 episódios nasce dessa história, né? De ter ajudado a dirigir, de ter apresentado, de ter produzido, de ter contribuído com tanta gente bacana aí, com tantas histórias legais dentro do meio podcast. Muito bom. Aí, vamos lá. Dia 1º de julho de 2023, vocês fundaram a ABPOD, mas tem uma história que vem de lá de trás, né? Isso. 2008, né? Com um É, coletivo de podcast. Conta como é que foi essa trajetória. isso. Na verdade, a Bipod ela foi formalizada em 2023, né? Formalizado, o que a gente diz a gente conseguiu estruturar aquela paixão que nasce em 2008, como você bem mencionou, né? A história toda parte dessa premissa, né? Vários entusiastas do meio, produtores, uma galera que era apaixonada pelo meio, começou a se reunir e perceber que era importante ter um braço institucional, né? Uma voz que pudesse, de alguma forma, ajudar a fomentar, a apoiar novos desenvolvedores, apoiar novos produtores de conteúdo, e que pudesse, de alguma forma, disseminar, inclusive, uma cultura de forma mais inclusiva, né? De produzir podcasts fora de grandes centros, podcasts com temáticas não só as clássicas, né? Que é tecnologia, humor e tudo mais, mas que a gente falasse de outras agendas. Então, lá em 2008, esse pessoal se reúne para fazer essa conversa e a associação nasce ali de forma meio informal, como um grupo de entusiastas, como eu mencionei, mas uma associação, até para se manter efetiva, ela tem os seus gastos, ela tem os seus custos, até para ela poder gerar resultado, benefício, enfim, para que ela possa, de alguma forma,
contribuir para o desenvolvimento da indústria que ela atua, ela precisa ser formalizada, né? Ou seja, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter uma estrutura, Sim. e é isso que acontece em 2023, né? O Uhum. André, que é o nosso presidente, surgiu com esse desafio, né? E me convidou à época para poder, junto com um grupo incrível de diretores, de gente que é apaixonada pelo meio podcast, que de fato é voluntária no sentido de doar seu tempo, sua energia para fazer a coisa acontecer, uma vez que é importante lembrar, né? Todo mundo aqui é voluntário, né? No final do dia, a gente está dedicando a nossa energia, nosso tempo e às vezes até o nosso dinheiro para poder vender essa paixão que a gente tem, que é o podcast. Então, em 23 a gente formaliza e a gente está nesse momento agora, né, de construção de um estatuto que já foi construído efetivamente, que já foi homologado. Então, digamos que a gente está pronto efetivamente para poder representar institucionalmente a associação. Por isso que ela é uma associação que já tem um tempo de mercado, Sim. entretanto, ela é nova na medida em que ela nasce formalmente nos últimos anos, né? Perfeito, perfeito. Nós vamos fazer um intervalo, Samuel, e a gente volta já já, porque eu quero saber um pouco mais sobre a atuação da ABPOD, acredito que o pessoal também, né? Antes da gente começar a falar sobre a pesquisa, tá bom? Vamos lá. Minutinho, gente, a gente volta já já. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Samuel Leite, que ele é o vice-presidente da ABPOD. Samuel, aí você estava falando sobre a ABPOD, e aí você parou falando que formalmente ela foi fundada em 1º de julho de 2023, mas na realidade ela tem toda uma história aí que precede, né? Vamos lá, como é que está a associação hoje? O que que ela oferece? Quais são os objetivos, missões? Conta um pouco para a gente. A gente tem como principal missão representar o segmento de podcast, né, a indústria de podcast, olhando de forma direta para os produtores. E aí a gente está falando de toda a cadeia, né, que envolve a produção de podcast no Brasil. Então estamos falando do pessoal que apresenta, a gente está falando do pessoal que é técnico, ou seja, que faz a parte de edição, que faz a parte de produção efetiva dos programas. Então, o nosso grande objetivo é ser um elo institucional, né, de representação desse meio. Então, por exemplo, a gente hoje não tem um KNAI, né, específico para a categoria. E isso é um pleito que a gente está, de alguma forma, tentando construir, porque isso vai ajudar, em dado momento, a ter algum tipo de subsídio fiscal, eventualmente alguma prefeitura, por exemplo, que possa e que faça, que tenha interesse, alguma prefeitura ou algum braço, enfim, governamental, digamos assim, que tenha interesse em estimular na sua localidade a produção de podcast, pode, por meio de uma estrutura de KNAI, né, de uma criação de um KNAI efetivamente, viabilizar iniciativas como essa. Então, o nosso trabalho está muito concentrado hoje nesse lugar institucional, né? Entretanto, a gente está fazendo um trabalho em paralelo de identificação, por exemplo, que é uma demanda muito recorrente de quem produz podcast, de encontrar estúdios, né? Haja vista aí o advento novo e muito forte dos videocasts, né? Porque Sim. antes, até, Regina, você deve saber muito bem, gravar podcast era algo meio, entre 1 milhão de aspas, evidentemente, algo meio trivial, né? Porque era áudio. Então, você, num lugar aí que não fizesse muito barulho, até com o próprio celular, você conduzia e construía a tua história. Sim. Hoje em dia, com o vídeo e com uma série de podcasts que são, digamos assim, concorrentes do seu, é importante você investir em qualidade. Investir na qualidade da imagem, na qualidade do vídeo e, sobretudo, na qualidade das histórias e conversas que você vai ter.
Então, o que a gente vem fazendo como associação também é encontrar outros estúdios nas principais cidades, nas capitais, e tentar conveniar esses estúdios aos associados. Então, o associado acaba ganhando um desconto, acaba ganhando um desconto na compra de um equipamento. Então, a gente está no momento hoje de credenciar esses parceiros também, para que a gente possa ter, em muito pouco tempo, um catálogo de benefícios, né, que possam ofertar aos nossos associados descontos em produção, gravação, compra de equipamentos, assinatura de softwares, né, de plataformas. Então, esse também é um trabalho bem intenso que a gente está fazendo. E um terceiro sonho, desafio nosso, de certa forma, é a parte de capacitação, que seria também construir junto com as universidades, construir junto com os braços de educação desse país, iniciativas para capacitação, para formalização de profissionais, né, que a gente possa, de alguma forma, sugerir e ajudar esses espaços a construírem guias e rotinas, né, para a produção de cursos que possam, de fato, levar algumas coisas em consideração, que não seja só, por exemplo, qual é o melhor microfone para gravar, né, que é uma Claro. dúvida que acaba sendo, muitas vezes, mais questionada do que como é que eu faço para contar uma boa história, que é o que a gente acredita, que até como Tá. jornalistas aqui, né, que é o mais importante no final do dia. Verdade, é isso mesmo. Mas vamos lá, então, vamos falar da pesquisa, da Pesquisa 2024-2025, né? Uhum. E me diz uma coisa, essa é a primeira vez que é feita uma pesquisa ou não? Não, a gente já realizou 7 pesquisas até o momento, né? A gente teve um hiato, começou lá em 2008, foi 2009, aí depois a gente teve uma pesquisa em 2014, enfim, e agora, pós-pandemia, digamos, para cá, a gente vem realizando ela todos os anos aí, graças a Deus, sem falhar. Tá, agora nessa pesquisa, quais foram os principais desafios na concepção, na realização da pesquisa? Como é que foi realizado o levantamento? Conta um pouquinho esse bastidor para o pessoal. A gente, como é uma pesquisa recorrente, né, que a gente já trabalha já há algum tempo, a gente sempre se preocupa em trazer, primeiro, algum olhar de contemporaneidade, ou seja, qual é o grande tema que está acontecendo na sociedade de alguma forma e como isso se conecta direto ou indiretamente com a nossa pesquisa. E com base nessa premissa, a gente trouxe uma fotografia de como a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, vem influenciando a produção de conteúdos em podcast, né? Somado a um olhar que a gente julga muito importante, que é a questão da acessibilidade. Sim. A acessibilidade é um tema tão importante para a gente tem um diretor nosso, que é o Fernando Scalabrini, que é uma pessoa cega, que faz parte com muito orgulho da nossa associação, né? É um membro muito ativo, inclusive, e a gente nos ajudou de alguma forma a construir não só as perguntas, mas a construir uma percepção inclusiva para a associação, e ele Legal. vem de alguma forma liderando essas iniciativas de acessibilidade. Então, esse olhar de acessibilidade versus como a inovação tecnológica focada em inteligência artificial foram os condutores ou os grandes temas dessa edição 24 e 25 da pesquisa. E me diz uma coisa, em relação às pesquisas anteriores, você tem. Essa foi a principal inclusão, vamos dizer assim, de um, de um tema que de repente não estava na anterior, que, como você falou, vocês costumam pegar uma coisa contemporânea, algo que esteja em voga naquele momento. Você É. lembra em 2008 qual era o Não, na verdade, assim, os temas iniciais, os primeiros recortes da pesquisa, eles se concentravam muito, de fato, às principais dúvidas que as pessoas tinham naquele momento. Então, elas tinham, para o olhar do produtor, uma questão muito focada, assim, em equipamento, né? Quais eram os equipamentos, quais eram como a gente, para quem vai começar um podcast, qual era a forma de fazer isso, e também um olhar de classificação de conteúdo, né? Quais são os podcasts, quais as categorias de podcasts que as pessoas estão gravando. Estão gravando podcast mais de tecnologia, mais de humor, né? Mais de. É, naquele momento tinha uma fagulha, digamos assim, de empreendedorismo, não era o que focava muito, né? De 20 para cá, a gente começa a ter um olhar de
de podcasts focados em empreendedorismo, em economia, em temas que eram até então menos abrangentes no início. Então, as pesquisas, elas no início tinham um olhar muito focado nisso, né, em toda a parte de tecnologia, de equipamento, versus como elas eram classificadas do ponto de vista de produção. Do ponto de vista de audiência, era muito aonde você ouvia, Sim, né, e era um retrato ainda muito pequeno, porque a gente tinha, naquele momento, basicamente, eu podia ouvir no celular, no computador, né? sim, E com o passar do tempo, a gente teve outros agentes ali no meio do caminho. Teve a televisão, o YouTube, os equipamentos inteligentes, como Alexa, essas coisas todas, né? Que são equipamentos que também, de alguma forma, contribuíam eram formas adicionais ao consumo de conteúdo. Então, essas fotografias foram se ampliando na medida em que, claro, os meios também foram se diversificando. sim. E no que diz respeito ao perfil de quem cria um podcast e de quem e o perfil de quem ouve o podcast, nessa nova pesquisa, essa pesquisa atual, o que que a gente tem de perfil dessas? A amostra atual, assim, a fotografia atual é que o podcast ainda é produzido de forma mais preponderante por homens, né? A produção de podcast ele é mais masculina hoje. Entretanto, o público feminino vem crescendo, né? Mas há um enorme desafio e oportunidade para que a gente estimule cada vez mais mulheres produzirem podcast. Existe iniciativas nesse sentido, mas ainda a preponderância, né, a predominância são de produtores homens. Hoje a gente ainda tem, pensando em ouvintes, né, em Sim, audiência, a gente está falando também predominantemente em um público mais adulto, então 35, 40, 45, e mais economicamente ativo, ou seja, é uma fotografia interessante, Regina, na medida que muito assim, a percepção que a gente tem é esse público que envelheceu com a gente, né? sim, Porque é a pessoa que já ouvia podcast lá no começo, que vem agora, que segue com a gente. Então, ela de fato envelheceu, de fato, ela era um pouco a fotografia que se tinha no começo. Então, o que a gente percebe é que essa fotografia meio que se mantém com essas ressalvas importantes que eu mencionei, que é o aumento aí de mulheres, mas não ainda a ponto de criar uma equidade ali entre mulheres e homens produtores de podcast, mas um volume preponderante de homens mais velhos. E um ponto importante também é a quantidade de vezes que as pessoas estão ouvindo podcast. Então, a gente tem, por exemplo, hoje mais de 30% de pessoas que ouvem podcast todos os dias. E tem um volume ainda, até me incluo nessa caixinha aí, que é. ouvem mais de um por dia. Então, quem gosta do meio é apaixonado e, de fato, já incorporou isso na sua rotina diária. Me diz uma coisa, o tempo de duração do podcast, como é que o pessoal tem consumido esse material? O que que agrada mais as pessoas? Olha, o que a gente percebe de maneira geral é que, bom, a gente teve uma fotografia, a gente sempre teve fotografias distintas, né? Pensando, falando um pouco até mais como produtor de podcast do que focado especificamente na pesquisa, mas a gente sempre teve conteúdos que eram muito longos, e a gente está falando de 2, 3, 4 horas de conteúdo, sobretudo depois dos videocasts, né? E conteúdos mais curtos, assim, né? De 15, 20, 30 minutos. O que se tem como padrão, de maneira geral, ou é o que se percebe com mais recorrência, são podcasts que transitam entre 50 minutos e 1 hora e meia. Tá. Então, essa é uma fotografia mais padronizada que se tem ali dentro. Inclusive, na imensa maioria das vezes, aí falando também de novo de experiência própria, do volume mais recorrente de retenção de audiência, ou seja, as pessoas tendem a ficar, no máximo, digamos assim, de 50 minutos a 1 hora e 20, 1 hora e 10 consumindo um conteúdo. Claro que esse conteúdo tem que ser absolutamente encantador para que a pessoa realmente fique esse tempo Sim, todo, né? sim, Mas essa questão da fidelidade da audiência, que é uma coisa muito importante dentro do meio podcast, né? Quem ouve podcast é fã daquele, muitas vezes é muito fã daquele produtor de conteúdo, então tudo que ele produz está ali consumindo sempre.
Então, esse intervalo aí de 40, 50 minutos até 1h20, 1h30, é o volume tradicional de retenção, de que pessoas ficam ali acompanhando o que está acontecendo. Então, essa acho que é um pouco do perfil de duração de um conteúdo. Perfeito. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já, viu, pessoal? Que tem muita coisa ainda para a gente falar aí. Só um minutinho. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. E a gente está voltando aqui para o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Samuel Leite, que é vice-presidente da ABPOD, e o papo aqui é sobre a pesquisa, Pod Pesquisa 2024-2025, que ele já falou muita coisa boa, e tem uma questão aqui bem polêmica, que é marcada nessa pesquisa que nós vamos conversar agora, que é sobre monetização. Quais são os insights que a pesquisa dá a respeito desse tema? Olha, Regina, esse talvez seja o grande desafio de todo produtor de conteúdo, né? Como é que a gente faz para viver daquilo que a gente produz, né? E o que a gente o que a pesquisa trouxe para a gente como fotografia é que um volume ainda, na verdade, a imensa maioria, né? Infelizmente, enfim, é uma constatação efetiva, ainda vem autofinanciando. Então, grande parte dos conteúdos hoje são autofinanciados, ou seja, a pessoa não tem uma fonte de renda efetiva. Entretanto, o número crescente de pessoas aí estão cada vez mais conseguindo, e a gente está falando algo em torno de 30%, vem começando a ter ferramentas de financiamento. E as formas distintas de financiamento que a gente percebe hoje são financiamento coletivo, por meio das vaquinhas da vida, né, por meio das ferramentas de crowdfunding, as plataformas de vídeo que acabaram de alguma forma incorporando, em especial o YouTube, tem mecanismos próprios de monetização, né? Então você consegue, por exemplo, ter uma área de membros, onde você consegue produzir conteúdo específico para as pessoas, você consegue fazer o envio de perguntas que são patrocinadas, a gente chama de superchat isso, né? Então a pessoa paga para a plataforma um valor e aquilo vai para o produtor de conteúdo, e essa pergunta ela é, digamos, destacada. Então, são formas que os produtores de conteúdos vêm recorrentemente se valendo para poder financiar os seus projetos. Perfeito. E me diz uma coisa, um ponto que você falou que teve nessa pesquisa, que foi a questão da acessibilidade, né? Que inclusive a gente tem um dado aqui que 23%, quase 24% dos participantes com deficiência afirmando que a acessibilidade precisa melhorar. Que práticas que você sugere para tornar os podcasts mais inclusivos? Tem uma dica simples e que ela é muito eficiente, que é trabalhar a transcrição de episódios, né? Hum, Quando você faz a transcrição do seu episódio, inclusive algumas plataformas já fazem isso de forma automática, você não só inclui mais gente, né, por meio que eventualmente tenha algum tipo de questão e o texto vai ajudar, como você também melhora o teu ranqueamento orgânico, uma vez que o texto vai te ajudar em SEO, né, em otimização de busca. Então, é uma via de dupla oportunidade, digamos assim, né? Então, transcrever os seus conteúdos é uma forma muito importante e muito inclusiva. E quando a gente fala ainda de inclusão, sobretudo para pessoas cegas, enfim, deficientes visuais, e quando a gente está falando especificamente para conteúdos que têm uma camada de vídeo, a questão da audiodescrição, sempre que possível, é bacana. Uma das coisas importantes, tanto para áudio quanto para vídeo, é tentar, sobretudo em mesa caches, né, que são conversas com muita gente envolvida, é tentar, de alguma forma, não deixar que as pessoas falem ao mesmo tempo. Isso acaba, de alguma forma, comprometendo, digamos assim, né, a compreensão
do conteúdo que está sendo produzido verdade, é naquele verdade. momento. A questão de temas, de conteúdo mesmo, o que que tá, qual que é a tendência? Como é que hoje isso está classificado? Conta um pouquinho pra gente. Uma das, que ano após ano, que a gente sempre percebe como premissa é que entretenimento, de longe, né, entretenimento e os podcasts, sobretudo os que são produzidos diariamente, né, que são noticiosos ou Sim, factuais, essas duas prateleiras sempre são as mais povoadas, digamos assim, as mais populadas dentro do conteúdo em podcast. Mas uma das coisas que a gente percebeu também, sobretudo pós-pandemia, é podcasts focados em saúde mental. sim. Então, esse é uma vertente muito importante que vem conquistando uma audiência muito grande nos últimos tempos, e principalmente de entrantes no meio podcast, de gente que, digamos, não era habituada a ouvir esse meio, mas por meio dessa agenda até mais holística, mais focada em autocuidado, mais focada em espiritualidade, vem consumindo também conteúdos em podcast. Tá, agora me diz uma coisa, esse saúde mental, ele seria uma categoria, ele entraria numa categoria entretenimento ou saúde mesmo? Porque a gente vê essa categoria entretenimento, é uma coisa muito, assim, muito abrangente. Então, onde que estariam classificadas, ou o que estaria classificado nessa É, categoria esse, de entretenimento? Porque notícia a gente sabe que é notícia, ok, bem, né? esse é um dilema que também a gente recorrentemente enfrenta e a gente não tem uma resposta, digamos, prática para ela na medida em que todas as plataformas têm as suas nomenclaturas, né? Algumas ali meio que se espelham, mas é muito comum você ter, por exemplo, numa plataforma específica, uma nomenclatura específica para produção ou para categorização daquele conteúdo. E essas categorizações também estão sendo revistas na medida em que conteúdos como o YouTube, por exemplo, não valorizam tanto esse tipo de organização, na medida em que você, no search, ali na busca, já começa a encontrar os conteúdos que você produz. Então, assim, existem plataformas que colocam isso como saúde, né, como health, tem plataformas que já têm saúde mental, Sim. tem plataformas que têm coisas mais focadas em espiritualidade, né? Tem plataformas que são mais genéricas, como eu mencionei, saúde, coloca tudo ali dentro, desde um podcast técnico para falar de cirurgia até alguém que está ali focado em pediatria ou mesmo saúde mental. Então, esse é um grande desafio. A ideia, na verdade, é que o produtor de conteúdo seja muito atento a, a simplificar ao máximo a produção, as suas organizações. Dá para ter podcast de nicho, não tem nenhum problema, mas ele vai enfrentar situações como essa, então ele precisa encontrar uma palavra mais guarda-chuva, digamos assim, que incorpore a imensa maioria da tua audiência. E outra coisa, um assunto assim muito importante mesmo é em relação às marcas e anunciantes. O que que a gente tem nessa pesquisa para, de repente, sinalizar para os podcasters, né? O que que os ouvintes também, o que no caso você fazer uma publicidade no teu podcast, o que pode ser de interessante para o ouvinte? Conta para a gente o que que a pesquisa revelou nesse sentido. Eu acho que a grande informação que a gente tem, e aí alternando um pouco o boneco aqui de jornalista publicitário, é que quando a gente pensa em audiência, quando a gente pensa em produto, efetivamente, a gente pensa, vou vender um produto, um serviço a quem, né? A uma audiência. Então, quanto maior ou mais bem qualificada ou mais bem organizada é essa audiência, na medida que a gente sabe exatamente com quem a gente está falando na ponta, melhor para quem está vendendo. Então, hoje a gente tem um grau de maturidade da nossa audiência enorme, assim, como eu mencionei, a gente tem informações muito qualificadas de quem está na ponta, a gente sabe que as pessoas que ouvem, ouvem sempre, e a gente sabe que a maioria das pessoas que ouvem podcast tem um alto poder aquisitivo, são decisores de compra, né? E são pessoas mais maduras. Então, assim, as marcas que têm interesse de se comunicar com públicos que compram seus produtos e serviços, necessariamente têm dentro do seu público-alvo alguém dentro dessa fatia, né? Gente um pouco mais velha, gente com poder de decisão de compra, gente em grandes centros. Então, essas informações adicionais são um insumo enorme
para quem está na marca, quem está na ponta, né? Para quem olha para a empresa como, para quem está pensando em comunicação corporativa, para quem está pensando em publicidade. E o mais importante, na minha opinião, Regina, é a retenção. Sem sombra de dúvidas, é o meio que mais retém pessoas. Ou seja, é o meio de comunicação digital que mais segura a audiência na ponta. Né? Então, se você. E assim, o produtor de conteúdo e a própria ferramenta sabe exatamente em qual momento aquele conteúdo vai ter uma maior audiência. Então, ela pode, por meio de tecnologia, por meio de algoritmo, colocar o anúncio exatamente naquele ponto. Né? E isso é tecnologia, e no final do dia é mais um elemento para as marcas perceberem a importância de investir em podcast. Então, mas aí é o seguinte, falando da pesquisa ainda, eu lembro que eu vi um resultado que a grande maioria dos ouvintes prefere que o anúncio esteja no começo, né, do podcast, né? Isso. Então, isso também é uma coisa que poderia sinalizar para o pessoal, né, que está pensando em monetizar ou que está pensando em Isso. ser patrocinado, né, pensar nessa possibilidade também, né? Tem que ver, assim, o ponto importante é a premissa da interrupção, né? As pessoas não gostam de ser interrompidas, Não, é sobretudo no péssimo. meio hoje, literalmente nesse mundo de streaming que a gente vive, né? A Exato. gente vem de uma geração, né, Regina, onde a gente tolerava o comercial, o reclame, É tolerava verdade, aquele momentinho no meio do conteúdo. é Hoje em verdade. dia, as novas gerações não toleram isso, não. Então, quando alguém é interrompido, a gente, de fato, perde. É. Mas então, olha, vamos lá, então. Quem quiser conhecer mais da Bipod, quiser se inscrever, quiser se associar à Bipod, quais são as formas de contato? A gente tem o site, que é abpod.org.br, e clicando lá, você já vai ter acesso, né, às nossas informações, aos nossos dados. A gente tem um e-mail também que fica ali dentro da página. E como eu mencionei no início da nossa conversa, a gente está agora literalmente estruturando a nossa associação, inclusive com base nos desafios que a gente tem hoje, né, em temas relacionados à LGPD, por exemplo. Então, a ideia é que as pessoas interessadas nos procurem, siga nas redes sociais, a gente tem um perfil muito ativo no Instagram, a gente também está no LinkedIn, que nos conecte por esses espaços para que a gente possa, tão logo estejamos preparados para iniciar um processo de reassociação de todos os nossos, de toda a nossa comunidade, a gente vai iniciar isso com base, como eu mencionei, nesses parâmetros importantes aí de comunicação, LGPD, que está para acontecer já. Perfeito. Tá bom, então. Então, muito obrigada, viu, Samuel? Foi ótimo, foi muito esclarecedor, essa pesquisa é muito legal. Desejo o maior sucesso para vocês, viu? E eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal. Vamos lá. O Making Off vai ao ar toda quarta-feira. Para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Estamos no podcast do Spotify, gente. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, Samuel!